Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, porque por sua graça e misericórdia, Ele nos dá o privilégio de estarmos aqui como igreja, para adorá-lo, para bendizê-lo. E nós o fizemos assim, por meio da leitura da Bíblia. Nós já lemos as Escrituras, oramos, louvamos a Deus. E vamos continuar adorando ao Senhor também nesse momento, em nosso exercício devocional. Então agora o que é exigido de você nesse momento é atenção. E a gente sabe que existem muitas expectativas, né, para depois do culto, mas deixe todas elas aí para depois e se concentre naquilo que Deus quer falar para você nesse momento. A guerra, né, espiritual é tão grande durante a semana. Às vezes, os crentes não têm tido a prática de ler a palavra e se consagrar ao Senhor por meio de orações, por meio de jejum. E aí fica a responsabilidade para o pastor tentar desfazer tudo aí que o mundo joga na cabeça, né, das pessoas, expondo a palavra de Deus. Então, se esse é o seu momento, se essa semana você não teve a oportunidade de ler a palavra, de refletir sobre a vontade de Deus, então consagre esse momento a Ele. E se você assim já faz cotidianamente, então continue agora para a glória de Deus. Então você vai fechar os seus olhos e vai convidar a sua alma a prestar atenção no Senhor. Aquiete a sua alma, aquiete o seu coração. Peça para que Deus fale com você nesse momento, não é, na instrumentalidade do seu servo, por meio do Espírito Santo. Então esqueça celular, esqueça o mundo ao seu redor, entregue na mão de Deus, não é, suas ansiedades, e preste atenção naquilo que Deus quer falar com você. Então feche os seus olhos e ore ao Senhor. Faça a sua oração particular, peça para que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite e nos revele a sua vontade. Santo é o Senhor dos exércitos. Nós louvamos o teu nome eternamente, ó Deus. E estamos aqui diante da tua presença, que é maravilhosa e que nos traz um santo temor, Senhor. Porque estamos diante do Deus que é todo-poderoso, Senhor. Mas também que é misericordioso, que é salvador, que é um Deus que se manifesta como Pai, que está aqui para nos acolher, para nos tratar, para, ó Deus, nos fortalecer, nos regenerar. Portanto, Senhor, o Senhor nos dá sempre a oportunidade de ler a Tua Palavra e de meditar nela. E eu quero te pedir que a voz do Teu Espírito Santo seja escutada nos corações. Não a voz do pastor Reinaldo, mas a Tua voz que ecoa já há muito tempo, desde a eternidade aqui nessa terra. Que o Teu Espírito possa incomodar os corações, que o Senhor possa nos exortar e nos mostrar, Deus, a beleza da Tua lei. Portanto, nos traz devotos ao Senhor nesse momento. Para a glória do Teu nome, Deus, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados, o pastor Diego, ele me deixou muito à vontade para trazer nessa noite uma palavra à igreja, mas também ele me falou que a continuidade da exposição da carta de Paulo aos Colossenses, ela se daria nessa noite a partir do versículo 13. Então, como um bom servo do Senhor, né, e submisso à autoridade dessa igreja, nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Então, você pode abrir lá a sua Bíblia, acessar o seu aplicativo, tá certo? E nós vamos ler o versículo de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses, a partir do capítulo 3, versículo 13.
Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. E eu acredito que nós ficaremos nesse verso, nessa noite. Ele é muito profundo, né? Existem várias aplicações. Então eu vou tentar, né, expor esse texto pela graça do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então essa é a mensagem de Deus para a igreja nessa noite. Eu já poderia me dar por satisfeito. Vamos orar, né? Vamos levantar, vamos orar e encerrar o culto. Já está aqui. É muito claro o que Deus quer para a nossa vida. Mas eu gostaria que você voltasse um capítulo 2, versículo 13. E é interessante, né? É 3:13 e 2:13. Colossenses 2:13. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, amados, não existe condição de nós entendermos Colossenses 3:13 se nós já não tivéssemos entendido Colossenses capítulo 2, versículo 13. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele escreve a essa igreja com o objetivo de combater os falsos mestres. Há uma espiritualidade mística, há um legalismo religioso distante de Cristo. E o que parece que acontece no meio dessa igreja é que a influência desses falsos mestres e esses ensinamentos estavam afetando a igreja a tal ponto que as pessoas estavam esquecendo-se dos princípios estabelecidos no Evangelho pelo Senhor Jesus Cristo. Porque um dos objetivos dos falsos mestres era exatamente desqualificar a pessoa de Jesus, a sua obra e o seu ensinamento. Então, esvaziando a igreja de Cristo, se esvaziará a prática dessa igreja em relação ao Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele lembra a igreja: olha, vocês estão em Cristo Jesus. E as relações estavam possivelmente vazias, secas, sem empatia, sem graça, sem amor, sem perdão, com intolerância. E o apóstolo Paulo então vem lembrar essa igreja de Jesus, amém? Nós somos de Jesus. E é exatamente sobre isso que ele começa e que ele fala nesse texto. Ele fala sobre perdão. Ele fala sobre suportar ao próximo. Ele fala que nós devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo Jesus. E não se pode, irmãos, exigir o perdão cristão de quem ainda não entendeu o perdão divino. Não se pode requerer a qualquer pessoa que ela pratique o ato de perdoar, se essa pessoa ainda não entendeu o perdão que Cristo nos oferece, ou se ela ainda não experimentou esse perdão particular em sua vida. Às vezes, irmãos, existe a dificuldade de se colocar em prática esse verso pela visão errônea que nós temos acerca de nós mesmos. Então nos achamos muito dignos, a nossa justiça é elevadíssima, o nosso termômetro para medir o outro é enorme, mas o termômetro para medir a nós mesmos, ele às vezes diminui.
E a nossa justiça, ela se engrandece, porque exatamente existe uma dificuldade de enxergarmos biblicamente o que a palavra revela, quem nós somos e como esse amor de Deus nos resgatou. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, quando nós abrimos as Escrituras, nós somos imediatamente confrontados, muitas vezes, com aquilo que nós confessamos, com aquilo que nós falamos que somos, e a realidade da prática do nosso dia a dia. Então nós não temos resistência em ouvir que, por exemplo, Cristo morreu por nossos pecados. Nós não temos problemas em cantar a graça do Senhor. Nós não temos dificuldade em, por exemplo, cantar sobre a graça. Não há resistência em ouvir que Cristo morreu por nossos pecados. Mas o grande problema acontece quando essa verdade doutrinária, ela precisa, então, atravessar o nosso coração, transformar o nosso coração e, então, colocarmos essa verdade em prática. Muitas vezes, irmãos, nós estamos falhando quando não praticamos aquilo que nós professamos, quando não vivemos exatamente da forma como Cristo deseja viver. E é interessante como nós somos mestres, nós somos pós-doutorandos em darmos justificativas para a nossa condição, em criarmos todo tipo de argumentação que possa aliviar a culpa que está lá, em nosso juízo e em nossa consciência, que não nos largará. Porque a partir do momento que nós ouvimos a verdade de Deus, é impossível, irmãos, nós vivermos de uma forma tranquila no pecado. Então a nossa mente produzirá várias interpretações e justificativas ali para tentar abafar o pecado que há em nossa mente, em nosso coração. Então o perdão, ele não é um sentimento humano, ele não é muito menos um conselho psicológico para aliviar ali as nossas culpas emocionais. O perdão bíblico, aquele que vem de Deus, ele é antes de tudo teológico, antes de ser um ato relacional. Sabe por quê, irmãos? Porque perdoar não é natural. Por que o apóstolo Paulo está incentivando a igreja a perdoar? Porque perdoar não é algo que está naturalmente à disposição em nossa vida. Porque naturalmente o que nós queremos é a vingança, naturalmente aquilo que nós queremos é retribuir e então esmagar o nosso inimigo. Então, primeiro, perdão não é algo natural. Perdoar não é instintivo. Você, quando recebe uma ofensa, instintivamente você não vai querer perdoar. Perdoar não é humano no sentido comum. O perdão cristão, ele é sobrenatural. O perdão que a Bíblia nos apresenta, não existe condição de um homem natural poder oferecer àquele que lhe ofendeu. Somente aqueles que são regenerados, salvos, lavados pelo sangue de Jesus, aqueles a quem possui o Espírito de Deus e que entende a sua condição diante de Deus, que eram perdidos, estavam mortos, andavam segundo o rumo desse mundo, sobre ali os conselhos de Satanás, eram filhos da ira, estavam no mais profundo lamaçal ali no mais profundo poço do encharco de pecado, aprisionado, indo para o inferno.
Nós éramos inimigos de Deus. E aí o Senhor, nessa mesma condição, mesmo sem merecermos, Ele vai lá e diz: eu amo você e eu vou te salvar. Eu vou perdoar os teus pecados. Todos eles. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele não começa dizendo façam. Ele começa dizendo: vocês morreram. Ou seja, antes de pedir para que se faça, ele fala da nossa identidade. Ele diz: se vocês morreram e ressuscitaram com Jesus. Antes de exigir que o cristão perdoe, Paulo garante que ele foi perdoado. Antes de chamar a igreja a liberar graça, ele declara que a igreja vive pela graça de Deus. E é nesse solo teológico que surge, então, Colossenses 3,13. Juntamente com Colossenses 2,13. Eu preciso entender o que o Senhor fez comigo, para depois entender porque Ele pede que eu pratique o perdão. Então, volte lá comigo, por favor, Colossenses 2,13. E veja o que o texto diz. Colossenses 2,13. Diz, deixa eu voltar aqui. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Ele quem? Jesus. Perdoando todos os nossos delitos. Então, observe aqui, irmãos, as ações de Deus para conosco. Primeiro, a nossa condição passada. Nós estávamos mortos. Nós estávamos inertes. Alguém aqui já viu um cadáver? Existe condição desse cadáver se movimentar? Não, né? A não ser que o ML chegue, bote ele lá na prancheta, né, na prancha e coloque na gaveta do carro. Ele não pode fazer nada. É morto. É exatamente essa imagem que o apóstolo Paulo fala da nossa condição sem Cristo e sem Deus. Nós estávamos mortos, nós não podíamos fazer nada em relação à nossa salvação, mas não somente isso. Perceba que o cadáver, passado o tempo, ele vai ali expelindo fluidos do seu corpo que não são tão agradáveis. Então a morte é sinônimo de podridão. Nós estávamos mortos, apodrecidos no pecado. Essa era a nossa condição antes do Senhor. Mas veja o segundo ato em Colossenses 2,13. A intervenção graciosa. Estávamos mortos, apodrecidos, mas houve uma intervenção graciosa. O Senhor, diz a palavra, vos deu vida juntamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor veio ao nosso encontro e nos deu vida. E a vida só é encontrada juntamente a Jesus, ou só em Jesus de Nazaré. A verdadeira vida nós só encontramos em Cristo. Ele nos dá a vida. E o meio dessa vida, como é que essa vida chega até mim e a você? Aí o versículo 13 do capítulo 2 diz: perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos. Pare para pensar comigo um pouco. Os delitos que você cometeu desde o teu nascimento até o último suspiro da sua vida, todos eles estão pagos em Cristo Jesus.
E a expressão perdoando, né, aqui usada em 2,13, ela significa literalmente conceder favor livremente. O Senhor, irmãos, Paulo não disse que Deus perdoou alguns pecados, ou Ele previu que você futuramente seria uma boa pessoa, não. Ele perdoou todos os pecados. Aqueles que você cometeu, aqueles que você comete, e aqueles que você ainda vai cometer, todos eles foram pagos. Nada ficou pendente, nada ficou parcelado, nada ficou condicionado. Cristo nos perdoou de uma vez por todas. Sinta-se abraçado por esse Pai. No seu momento mais difícil, ou no seu momento de mais alegria, ou no momento da dificuldade, ou no momento da dúvida, ou no momento da certeza, entenda: o amor de Deus sobre a sua vida é perene e é imutável. Se existe um atributo de Deus que nós devemos conhecer e louvá-lo, porque Deus é assim, é a imutabilidade de Deus, é o motivo pelo qual nós também somos salvos, irmãos. Porque você imagina um Deus que, se Ele fosse mutável, hoje Ele decide salvar a humanidade, amanhã Ele decide destruir a humanidade. Não, de uma vez por todas Deus decidiu salvar. E Ele não fez dependendo de mim, de você, das nossas boas obras ou boas intenções. Ele o fez por meio de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Ele sim, Ele cumpriu toda a lei, Ele morreu na cruz e nos deu vida. E é por causa dele que nós somos salvos. Todos os pecados. Agora vem Colossenses 13. O capítulo 3, ele inicia dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O cristão não perdoa para ser aceito. Ele perdoa porque já foi aceito por Deus. E o capítulo 3, versículo 13, a primeira recomendação de Paulo é: suportai-vos uns aos outros. Vamos repetir? Suportai-vos. Essa é a primeira recomendação desse verso. É suportar, né? Significa suportar pacientemente, aguentar sem retaliação. Não se trata, irmãos, de uma tolerância fria, mas de uma paciência ativa. Nós somos diferentes do mundo. O mundo deseja afastar aquele que não se enquadra no meu perfil, naquilo que eu acho que é certo. Então nós devemos escantear. Se você errou, nós devemos destruir você. Não, a igreja não é assim. Aqui nós devemos, irmãos, refletir o amor de Deus. É aqui onde o ferido chega que ele receberá a cura. Numa palavra sua, num gesto seu, nas suas orações diárias. Aqui, irmãos, é o hospital de Deus. Aqui é onde nós somos curados pela palavra do Senhor, e aonde nós precisamos entender que somos agentes de cura para o próximo. Precisamos ser bênção na vida do outro. Então, Paulo começa onde menos nós gostamos. Ele começa reconhecendo que conviver dói algumas vezes. Não é verdade, irmãos? Conviver às vezes dói. A Bíblia ela não passa pano sobre isso. Mas a ideia, irmãos, é de carregar o peso do outro sem largá-lo no meio do caminho. É você entender a limitação do outro, é você ter um olhar de misericórdia e entender: olha, eu estou fazendo, então meu irmão, ele vai fazer, e eu preciso ajudá-lo naquilo que ele pode ou não fazer.
ou você entender a limitação da fé. Alguns têm uma visão maior de Deus, uma compreensão maior de Deus devido à sua intimidade com a palavra, e outros já não têm. Então, nós não podemos, então, destruir aquele irmão mais fraco, mas nós precisamos pegar na mão daquele irmão, ter a paciência e ajudá-lo a se desenvolver para a glória de Deus. Essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. É nós entendermos, irmãos, que estamos caminhando para a glória eterna e que o Senhor vai fortalecer alguns e colocá-los como pilar da igreja para que seja suporte mesmo de outros. Mas a vontade do Senhor é que nós peguemos nas mãos uns dos outros e o mais forte puxe o mais fraco. Suporte. Não rechace. A ideia de carregar o peso do outro sem largá-lo no meio do caminho. A Escritura não romantiza a igreja. Ela não diz que o convívio será fácil. Ela diz que será necessário suportar, muitas vezes. Suportar falhas, suportar limites, suportar diferenças, suportar pecados ainda sendo mortificados, irmãos. E eu chego à conclusão de que quem não suporta pessoas ainda não entendeu a própria paciência de Deus para com você, consigo mesmo. Você imagina se todas as vezes que nós pecássemos, Deus viesse com a sua ira para nos cobrar. Você entende quanto Deus é paciente com você? Essa paciência que Deus aplica a você, Ele deseja que você aplique para o seu próximo. Amém? Seja o seu próximo na igreja, seja o seu próximo dentro da sua casa, seja o seu próximo na sua família, seja o seu próximo no trabalho. O Senhor convida a igreja a suportai-vos uns aos outros. O cristianismo não ignora que pessoas regeneradas ainda possam ferir. A igreja, no entanto, é uma reunião, não é uma reunião de perfeitos, mas de perdoados em processo de santificação. Amados, se não houver tolerância, se não houver amor, se não houver misericórdia, o que sobrará de nós? Por isso que Paulo fala lá em Romanos 15:1. Olha lá o que ele diz, primeira parte. Veja que o apóstolo Paulo ele recomenda isso em várias cartas, né? Eu estou pegando só alguns exemplos aqui. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Essa é a primeira recomendação. Você é forte, você se acha forte, então você tem uma missão na sua vida: suportar os fracos. A segunda, vamos voltar lá, Colossenses 3:13 diz: perdoai-vos mutuamente. Vamos repetir? Eita, tá fraquinho. O lanche foi fraco hoje. Vamos lá, tá ali, ó. Vamos repetir, irmãos? É interessante que Paulo, a recomendação dele não para só em suportar. Ele diz, suporte, dê o apoio, mas não somente isso. Perdoai-vos mutuamente. Então o princípio aqui é, toda a igreja é convocada a se perdoar. E a palavra que ele utiliza aqui
charizomenoi, né, o grego lá, é a mesma que ele utiliza lá em Colossenses 2,13, para se referir à ação de Deus no perdão para conosco. O mesmo verbo. E agora ele utiliza esse verbo quando ele faz ali o pedido à igreja, a recomendação à igreja de que nós devemos praticar o perdão. Então, a ideia do apóstolo Paulo é: assim como Deus te perdoou, você deve oferecer o perdão ao seu irmão. E como foi que Deus te perdoou? Nós falamos um pouco tempo atrás. Ele te perdoou todos os delitos. Nada ficou pendente, nada ficou parcelado, nada ficou condicionado. Perdoar, biblicamente, é agir com base na graça de Deus, não com base na justiça retributiva. Perdoar, irmãos, não é negar a ofensa não é apagar a memória da ferida, é cancelar de forma deliberada a dívida. Foi exatamente isso que Cristo fez comigo e com você. O perdão cristão não nasce do pedido do ofensor, mas da obra do Salvador. Ele não diz apenas suportem, ele diz perdoem. Perdoem. Ele traz uma afirmativa aí, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele é honesto, ele admite que existem motivos, ele não espiritualiza a dor, ele não chama traição de mal entendido. A Bíblia reconhece a realidade, irmãos, do pecado, mas ele nos ensina que ter razão não é o mesmo que glorificar a Deus. Então, muitas vezes, na relação com o nosso próximo, nós estamos buscando a razão, o melhor argumento para vencer, mas a Bíblia não nos chama para vencer dessa forma. A Bíblia nos chama para vencermos para a glória de Deus. E como é que faz isso, irmãos? Perdoando. Reconhecendo que existem dificuldades, reconhecendo que existem dores, mas acima de tudo, irmãos, reconhecendo aquilo que Cristo fez por nós, e aquilo que Ele fez por mim, é muito maior, irmãos, do que qualquer ofensa que venha acontecer na minha vida e na sua vida. Qualquer ofensa, Ele perdoou. Ele perdoou os algozes. Quando ele estava na cruz do Calvário, sendo fustigado, existe coisa pior? Um dia desse eu pisei na pata da minha cadela, ela deu um grito, a bichinha. Né? Se alguém pisa em você, a sua reação, né, é de dor. Cristo estava sendo ali fustigado com dores, ele estava prestes a morrer, e ele olha os algozes e diz o quê? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, porque eles estão caminhando para o inferno. Porque aqueles que não são alvos do perdão de Deus estão destruídos eternamente, irmãos. Se o perdão de Deus não alcançar os corações, isso é o sinal de que aquela vida está em juízo diante dele. Perdoar não significa que o outro estava certo, significa que você decidiu entregar o caso ao justo juiz. Você sai, então, do papel de juiz, de julgador, e você dá lugar ao justo juiz. Você sai, nós não conseguimos, irmãos, levar o peso de sermos juízes do próximo, de julgar, de dizer, olha,
esse é crente, esse não é, esse vai para o céu, esse não. Não temos esse poder, não temos essa capacidade de suportar o juízo. Portanto, que o convite do Senhor é: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Alguém fez alguma coisa com você? Você coloca na mão de Deus. Eu estava conversando com a minha esposa por esses dias sobre Romanos 12 e talvez aquilo que seja mais difícil de se praticar é aquilo que Paulo recomenda ali. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com... Oh, meu irmão, é fácil, né? É facinho. Vença o mal com o bem. Você imagina, o tempo todo você está recebendo mal, ali sendo fustigado. E o Senhor diz: retribua com o bem. Sabe por quê? Porque nós somos enviados a esse mundo como ovelhas mudas ao matadouro. Exatamente assim que Cristo descreve. Não há lugar, irmãos, no reino de Deus para vingança pessoal. Não há lugar para falta de perdão. O perdão tira o peso do tribunal das costas, das nossas mãos e entrega às mãos de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua. Eu tenho tempo, né? Olha, eu prometo que vocês, né, vão ficar livres de mim. Então eu vou pregar. Hoje eu prego. O quarto diz assim, Colossenses 3:13. Olha lá. Queijo contra outro. Assim, olha o modelo. O paradigma, a referência. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Entendem, irmãos, a ligação? Aqui é o centro do texto. O padrão do perdão cristão não é o ofensor, mas o salvador, né? Assim como 14 indica medida, modelo, a motivação, aquilo que deve motivar a nossa vida e as nossas relações com o próximo, com nossos irmãos, é aquilo que Cristo fez por nós. Então, se aquilo que Cristo fez por nós, para você não significa nada, então, a possibilidade é zero, irmãos, de você oferecer ao próximo aquilo que Cristo fez por você. E como foi que Cristo perdoou? Paulo nos obriga a olharmos Colossenses 2:13, a olharmos o passado. Lá estava a nossa condição, quero repetir, nós estávamos mortos, lá estava a nossa dívida, todos os delitos, lá estava a ação divina, perdoando tudo. Deus não nos perdoou aos poucos, não nos deixou parcelas em aberto, irmãos. Não condicionou o perdão a uma perfeição futura, Ele simplesmente perdoou. Pela graça de Deus, nós somos salvos. Ele perdoou totalmente, definitivamente, de forma sacrificial. Perdão é isso, é sacrifício. O que Cristo está requerendo da sua igreja, irmãos, em qualquer momento da sua vida, onde seja demandado de você alguma reação ao próximo, é perdão. Perdoe. Faça aquilo que Jesus fez com você e por você. O padrão do perdão cristão não é o tamanho da ofensa, mas a grandeza da graça de Deus. Portanto, o cristão que se recusa a perdoar, vive como se a cruz fosse insuficiente para a sua vida. Como se a obra de Cristo fosse irrelevante para o seu viver. Efésios 4:3. Você vê que o apóstolo Paulo, ele passeia todo o Novo Testamento ali, sempre recomendando à igreja de Deus. Vamos ler todos.
Eu errei. É 4:32. Mas vocês leram até bonzinho agora, viu? Vamos melhorar. Foi o teste, né? 4:32. Olha lá, forte e bonito. Queridos, o modelo da igreja é Jesus. Aqueles que são chamados por Deus, eles devem devotar a sua vida a imitar o seu mestre. Nós devemos andar da mesma forma como Jesus andou, irmãos. Esse é o chamado da igreja. A igreja, olha, Jesus ele orou lá em João 17, no Evangelho, dizendo: Senhor, assim como nós somos um, ou seja, o amor que existe lá na comunhão da Trindade, assim como nós somos um, que eles também sejam um, para que o mundo entenda que o Senhor me enviou. Sabe, irmãos, qual é a maior prática de pregação para o mundo? Não é o falar. Não são as atividades, as grandes técnicas de evangelização, mas é o amor que nós demandamos uns aos outros. É o amor de Deus. Nós não somos da jihad islâmica, né? Quase que não saía a palavra. Qual é a identidade dessas pessoas? É explodir os outros, matar. Não somos de nenhum outro tipo de religião, mas nós representamos o amor sacrificial. Entenda isso. Quando as pessoas olham para você, elas querem ver o amor sacrificial de Jesus em sua vida. E isso não é fácil, né? Mas é possível. Um homem e uma mulher cheios de Deus. Amém? Aí você diz: olha, pastor, é impossível alguém fazer isso. Não, Estevão está lá, sendo apedrejado e morto. Ele repete as mesmas palavras de Cristo: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha a história da igreja, repleta de irmãos que repetiram a obra do Senhor. E para acabar, irmãos, assim também perdoai vós. O modelo é Jesus. Aqui, irmãos, não há... Esse é Efésios. Volta lá para Colossenses 3:13. A conclusão, né? Assim, a finalidade, o desfecho de tudo isso, né, que o apóstolo Paulo vem ensinando. Então, ele dá o desfecho final. Ele diz assim: assim também perdoai vós. Paulo está dizendo, aqui não há uma opção. Eu desejo, eu vou perdoar hoje, amanhã eu não perdoo. Não. Para a igreja de Deus, para os filhos de Deus, não há opção de perdoar. Não é um conselho, não é uma sugestão do apóstolo Paulo. O perdão é uma evidência da regeneração dos filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não é a sua causa. Nós não perdoamos para imitar Cristo superficialmente. Nós perdoamos porque nós fomos transformados por Jesus. E a nossa natureza nova, ela nos impulsiona, irmãos, naturalmente, no novo homem, a oferecermos o perdão de Deus. É um fruto inevitável da graça. Nós perdoamos porque nós fomos alcançados por Cristo. A falta de perdão, irmãos, revela não força, mas revela o quanto o nosso coração ainda está escravo do pecado. Quem foi ressuscitado com Cristo, quem teve a dívida cancelada, quem foi perdoado por pura graça de Deus, não pode viver aprisionado em ressentimentos, em ódio, em rancor. Eu queria, irmãos, então, concluir a mensagem
Guardar rancor é agir como se a cruz fosse insuficiente. Perdoar é confessar que Cristo pagou tudo na cruz do Calvário. Mas talvez você diga, mas o que fizeram comigo foi tão grave. Olha, é imperdoável. Sim, foi grave. Mas aquilo que nós fizemos contra Deus foi infinitamente maior. E qual foi a postura do Senhor? Romanos 5:8. Para terminar. Vamos ler todos? Mas Deus... Você entende isso, irmãos, a profundidade disso? Talvez você tenha algum inimigo, e eu faço a pergunta: você morreria por essa pessoa? Você entregaria o seu filho, você tem filho, tem filha, você daria o seu filho, a sua filha, por seu inimigo, a pessoa quer lhe destruir. Você entregaria o seu filho a essa pessoa, por causa dessa pessoa? Você entende a profundidade do amor de Deus? Quando nós estávamos perdidos e nós éramos inimigos de Deus, Deus entregou o seu Filho para nos perdoar. Vocês entendem isso? Isso é muito profundo, irmãos. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós éramos pecadores. Hoje o Espírito nos chama a olhar menos para as nossas feridas e mais para a cruz de Cristo. Perdoados para perdoar, vivificados para vivificar, alcançados pela graça para viver pela graça de Deus. E eu termino dizendo, irmãos, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. O meu desejo, irmãos, a essa igreja presbiteriana de Fragoso, é que vocês olhem sempre para a Escritura Sagrada. Nós seremos salvos por causa das Escrituras Sagradas, por causa daquilo que ela nos revela. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Olhem para a Bíblia, leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, porque disso depende a nossa fé e a nossa salvação. E uma igreja firme na palavra do Senhor, pode bater o vendaval, o terremoto, o maremoto, mas ela ficará firme, porque está sobre a rocha. Então coloque sua vida na rocha. Edifique-se na palavra do Senhor. E antes de impetrar a bênção apostólica, eu gostaria de trazer uma palavra de gratidão. Deixa eu tomar até água aqui para melhorar um pouquinho. A garganta, apesar de eu não ser tão idoso assim, eu já estou idoso, mas apesar, de não ser tão idoso, eu trabalho na igreja desde os 15 anos de idade, quando eu entrei na igreja presbiteriana de Rio Doce. E aquele gordinho que fica por aqui, me abraçou desde lá. Aí disse, venha para cá, pro louvor. E aí a gente leva desde os 15 anos de idade. A gente ministra louvor na igreja, depois a gente passa a ser seminarista, aí é louvor, aí tinha que ensinar na escola dominical e pregar. Além disso, as pregações na rua, as pregações no presídio, pregação, aí pastor pregou em todo canto, oração, culto de oração, doutrina, tudo pregando, ensinando, e parece que a minha garganta está um pouquinho cansada. Aí todas as vezes que eu vou chegando no final da mensagem, ela já começa a querer dar uma falhada, Aí, orem por isso, em nome de Jesus. Mas eu queria trazer, irmãos, então, uma palavra de gratidão à Igreja Presbiteriana de Fragoso.
que de forma amorosa e gentil, ela abraçou a mim e a minha família, a minha esposa e minha filha, que estão ali atrás, a irmã Jennifer e a minha filha Heloísa estão ali atrás. Nós nos sentimos amados, abraçados por essa igreja. Eu sei que foi pouco tempo, mas eu queria confessar uma coisa para vocês aqui, é que eu consegui perceber nessa igreja aquilo que eu vivi nos tempos áureos da minha adolescência e da minha juventude lá em Rio Doce. O empenho da igreja, o amor da igreja pela obra, a comunhão fraterna dos irmãos, a dinâmica da igreja. Então isso foi terapêutico para mim e para minha esposa. E eu louvo a Deus, irmãos, pelo casal pastoral dessa igreja. Reverendo Diego, né? Ele não é tão bonito, não, é um bichinho gordinho assim, meio... Mas é uma bênção, viu? O pastor de vocês é uma bênção, viu? Reverendo Diego, né? E da irmã Catiane, o casal pastoral, onde Deus colocou no coração deles começar aqui a comunidade. E graças a Deus o Senhor foi confirmando dia após dia e hoje estão aqui. Então eu quero, de púlpito, agradecer ao reverendo Diego, à irmã Catiane, a graça de Deus na vida deles, porque eles conseguiram reproduzir aquilo que nós vivemos na infância e na adolescência aqui na igreja. Exatamente essa é a minha impressão que fica dos irmãos e dessa igreja. Uma igreja amorosa, uma igreja ativa, uma igreja que abraça, uma igreja que acolhe e uma igreja que é conduzida pelo seu pastor, pelo seu conselho, de forma séria, de forma digna do chamado que os irmãos têm como pastor e oficial. Portanto, a minha palavra é: amem o pastor de vocês, a esposa do pastor de vocês, a família pastoral, Gigi também é uma bênção. Ame os seus presbíteros, os apoiem e estejam sempre unidos no Senhor. Deus abençoe vocês, irmãos. Foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo para o que vocês precisarem. Eu queria, de forma simbólica, pedir que vocês ficassem de pé.